a Deus. Também oro para que Deus, por sua bondade, graça, queira me abençoar na exposição da palavra, me conceda a graça de ser fiel à sua palavra e que o Espírito Santo possa me usar e possa manifestar aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquela manifestação de espírito e poder, não só em mim como instrumento, ao expor a palavra de Deus, mas também cada um, para que possa preparar o coração de cada um, a fim de que haja disposição para ouvir a Santa Escritura com fé e amor. Desejo imenso de que o Senhor possa fazer com que a sua palavra seja recebida e guardada no coração. Hoje vamos tratar da igreja de Laodiceia, a última igreja, a última carta, a última igreja que vamos ver. Infelizmente, a pior de todas. A igreja que mais se afastou da verdade, da palavra de Deus. Mas ainda igreja, a mais impura dentre as outras. Se nós lembrarmos que o Senhor tratou a igreja de Sardes como morta, no entanto, não era pior que Laodiceia. E como nós entendemos que essas igrejas elas existiram de fato, mas a palavra dirigida a elas não é só para elas, mas também para todas as igrejas, em todas as épocas. Então, cabe muito bem para o modelo da igreja que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, tão árida, tão longe daquilo que Deus deseja e quer na sua palavra. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 22. Lemos assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, das minhas fraquezas. Cuida, perdoa. E, Senhor, pela tua graça e grande misericórdia, concede que o teu Espírito agora me use para a honra, glória e louvor do teu santo nome, ó Deus. Por Cristo Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Bem, primeiro vamos ver algumas coisas da cidade de Laodiceia. Era uma cidade relativamente grande, importante, com algumas características que nós vamos ver tem a ver com
a carta, a palavra que o Senhor Jesus dirige a ela. É interessante como o Senhor usa estas características da cidade onde estava a igreja para trazer a mensagem que ela pudesse, assim, compreender, claro, pelo poder do Espírito Santo, mas também através desse recurso de usar características da cidade. Era uma cidade que tinha uma escola de medicina, e a especialidade era oftalmológica. Eles tinham essa escola com essa especialidade. E então, por causa disso, eles também tinham uma indústria de colírios na cidade, que era para colocar nos olhos fracos e tal. E eram famosos. A cidade exportava o colírio. Interessante. Também tinha uma indústria de tecidos, um têxtil, e também de lã. E era muito famosa pela lã negra. Era uma lã que era muito especial, tingida e apreciadíssima. Então, também exportavam esta lã negra. E outra característica era que ela recebia águas termais da cidade mais acima de Herápolis. Esta água vinha quente, ela tinha poder curativo, eles então faziam aqueles balneários para cura nas águas termais, que vinha quente, mas chegava lá já morna. Era uma cidade caracterizada pela riqueza, especialmente por questão financeira. Tinha bancos, banqueiros, né? Organizações de finança, de empréstimos e tal. Era uma cidade que era rica, muito rica. Aconteceu um fato que houve um terremoto também na época do século XVII, em que a cidade foi destruída. E assim como o imperador ajudou outras cidades circunvizinhas, como já falamos aqui, Laodiceia disse: não precisamos, nós, pelos nossos próprios recursos, vamos reconstruir a cidade. Isto está registrado historicamente, essa recusa da cidade de aceitar essa ajuda financeira, porque eram riquíssimos. Havia pelo menos 7.500 judeus, também muito prósperos lá. A cidade tinha as mesmas características idólatras das outras cidades, inclusive o templo para o imperador e tudo mais. E é estranho que a gente não ouve, não temos na carta nenhuma reprimenda da parte do Senhor com relação à perseguição, tanto da parte dos judeus como dos romanos. E isso é sintomático, porque a igreja tinha um testemunho fraco e, muito provavelmente, tinha feito concessões para poder também se enriquecer. Era uma igreja rica. Então, ela se comprometeu certamente nos negócios com aquelas organizações que tinham os seus santos padroeiros. E então, para poder mercadejar e também ter lucro nos seus negócios, fez vista grossa. Mas o que caracterizava, mais que tudo, a fraqueza da igreja era o seu testemunho quase nulo. Por isso não era perseguida, nem por judeu, nem por ninguém. Então, o Senhor Jesus se apresenta assim para esta igreja. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação.
O amém. Por muito tempo, eu, quando era dispensacionalista e estudava estas cartas, o Apocalipse, do ponto de vista dispensacionalista, eu era da posição que muita gente é ainda hoje, de que estas cartas representam períodos históricos e que, então, porque o amém, Jesus se apresenta como um amém, então é o fim, é o amém, é o final da oração, ele diz amém, terminou a oração, então também é a igreja do fim. Essa Laodiceia representa a igreja deste período. Mas nós já vimos que isso não procede, não há nenhuma pista, vamos dizer assim, escriturística para a gente aceitar esse tipo de proposta. O amém aqui, ao contrário, tem a ver com a fidelidade, a veracidade de Deus. Cristo se apresenta como o verossímil, a testemunha fiel e verdadeira, o amém, aquele que é verdadeiro. Se nós quisermos confirmar isso, e precisamos confirmar, basta abrir em Isaías 65. Isaías 65, nós temos aqui a palavra, no hebraico, evidentemente, amém, mas designando isso, exatamente isso. 65, versículo 17, diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá. Vamos ver se é esse texto mesmo. Eu tenho a impressão que tem um outro texto, 65:16, desculpe, versículo 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, é Deus do amém, no hebraico é Deus do amém, Deus da verdade, e que se abençoará. Aquele que jurar na terra pelo Deus do amém, que é da verdade, é do amém, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Se você for examinar lá no original, a palavra é amém, Deus do amém, porque é o Deus da verdade. Por isso que também foi traduzido por verdade, porque é a mesma coisa. Você vê que Jesus diz, em verdade vos digo. Você vai lá no grego, é amém, amém vos digo. No grego, no original, essa expressão de Jesus, em verdade vos digo, é amém, amém vos digo. Porque amém é verdade. Então, não é a oração final para dizer que está no fim da oração. Não, é amém, é verdade. E ele também se apresenta aqui como fiel, testemunha fiel e verdadeira. Então, esse amém tem a ver com o Senhor Jesus como verdadeiro. Mas testemunha fiel e verdadeira, e diz assim, o princípio da criação de Deus. Então, ele se apresenta àquela igreja como verdadeiro, fiel e verdadeiro, e princípio da criação de Deus. Isto é da maior importância, porque tem a ver com o fato do Senhor Jesus participar de dois tipos de criação, da criação e da recriação. Da criação, porque em Gênesis ele estava lá, né? João diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ele estava no princípio. É assim que diz o João, não é? Vamos só para confirmar bem, e, às vezes por causa da pressa, que não queremos dizer
assim de cor e perdemos muita coisa. No princípio era o Verbo estava com Deus, é João 1:1, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O verso 10 diz, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Então, Cristo esteve na criação, ele era o objeto da criação. O mundo foi feito por intermédio dele e para ele. É isso que nós vemos em Colossenses. Colossenses, é bom vermos Colossenses, que exalta o Senhor Jesus com esta prerrogativa de ter a primazia na criação. Colossenses. Colossenses 1:18. Vou ler o 17. Vou mais antes. 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, ele estava no princípio, na criação, falando do Gênesis. Mas veja que ele também é descrito na segunda criação. Que segunda criação? A recriação. Porque ele redimiu todas as coisas. Foi uma redenção que ele fez de todas as coisas na sua obra, a cruz, especialmente na ressurreição. Nós somos recriados em Cristo Jesus. Então, ele é apresentado aqui, como nós vimos, tanto como aquele que é o princípio da criação de Deus, no Gênesis, mas também, como lemos aqui em Colossenses, no verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, quer dizer, na recriação, da ressurreição, primogênito dentre os mortos, que, aliás, tem a ver com Apocalipse, aqui que nós estamos vendo, 1:5, o Senhor se apresenta assim, olha. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, novamente fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, imagine, essa igreja recebe essa carta numa condição de penúria espiritual, mas o Senhor se apresenta a ela. Não a ignora em absoluto, mas com amor. Ele se apresenta como o Amém, aquele que é verdadeiro, que é fidedigno, o primogênito da criação e também o primogênito entre os mortos, para uma igreja que está morrendo. Então, ele se apresenta como a solução, a salvação, o recurso de salvação para uma igreja que está caindo ladeira abaixo para ser consumida e destruída, mas o Senhor se apresenta. Imagine que graça! Esta igreja, tão indigna, recebe uma carta com a palavra vindo da boca do Senhor Jesus, que diz: Laodicenses, igreja minha de Laodiceia, eu sou, amém. Eu sou a fiel testemunha, o primogênito da criação e dos mortos.
Então, isto é de grande significação para a igreja na sua condição, como nós vamos ver. E então começa o Senhor dizendo: conheço as tuas obras. Não tinha obra nenhuma. Conheço as tuas obras que nem são obras, nem são para ser consideradas obras. Quer dizer, é um testemunho absolutamente mudo, fraco, sem ressonância alguma na igreja de Laodiceia. Sabe quando é tão fraco o testemunho e tão comprometido com a vida pecaminosa, idólatra e mundana da igreja, que é melhor mesmo que fique calado? Porque quando fala, envergonha. Quer dizer, as pessoas... o evangelho não faz sentido algum e nem tem qualquer ressonância ou alcança qualquer resultado, porque há um comprometimento pecaminoso. E lembro daquela palavra do Senhor no Salmo que diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade? Buscareis a mentira? Sabei que Deus extingue para si aquele que lhe é querido. Ou então aquele outro texto que diz: o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, era obra nenhuma. E diz assim: conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Olha, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim, que o Senhor está dizendo assim: olha, eu preferia que você fosse quente ou frio do que morno. Então, eu mesmo já preguei dizendo assim: bom, Deus queria que fosse quente, que fosse zeloso. Depois vou falar sobre essa palavra quente e zeloso, que é da mesma raiz no grego. Ou frio, preferia que você fosse frio do que morno. Não pode ser, de forma alguma, porque frio, no sentido aqui de Deus preferir do que morno, quer dizer, se fosse pior, não pode existir isso. Então, eu lendo J.K. Bill, ele diz: não deve ser assim. E ele, então, descobre uma coisa interessante, historicamente. A igreja de Colossos, a cidade de Colossos, era bem próximo. Tanto é que quem fundou a igreja de Laodiceia era membros da igreja de Colossos. Epafrodito, era da igreja de Colossos. Ele deve ter fundado a igreja de Laodiceia e crentes vieram para ajudar e tudo lá da igreja de Colossos. Havia um relacionamento da igreja de Colossos até com a igreja de Laodiceia por causa da proximidade. Mas nessa altura do campeonato, com esse problema espiritual da igreja. Mas se você for para Colossenses 4, você vai ver que o apóstolo Paulo diz: olha, a carta que eu mandei para vocês, manda ler lá também na igreja de Laodiceia. Elas lerem lá, 4:13. E depois é dito também que parece que o apóstolo Paulo chegou a mandar uma carta para Laodiceia, que também deveria ser lida em Colossos. Depois, se você puder, ler Colossenses 4, a partir do verso 13, você vai ver que existe isso. Mas o que eu quero dizer é que o J.K. Bill descobriu o seguinte: é que em Colossos havia uma água fria, saudável. E que, porque eles tinham um problema com água lá, que era morna e salobre, quer dizer,
ruim para beber, eles então traziam água lá de Colosso para beber, saudável. Então, que o Senhor teria dito, antes fosses quente, no caso zeloso, ou frio, saudável, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, esta mornidão que faz mal ao Senhor Jesus, que o enjoa, causa náuseas, ânsia de vômito para com a igreja, é porque a vida espiritual desta igreja era muito ruim. Então, se a gente pensar que essa igreja perdeu o seu fervor, o seu zelo por Cristo, o seu amor pela doutrina e por Cristo, e passou a viver uma vida farisaica, formal, estereotipada, sem amor verdadeiro a Cristo, sal que perdeu o seu poder de salgar e que só serve para ser lançado fora, pisado pelos homens, ser pisado pelos homens. O candelabro estava se apagando e era uma vida de igreja absolutamente fora daquilo que o Senhor Jesus Cristo requer para a sua igreja. E isto desagradava ao Senhor Jesus, a ponto dele se expressar como quem sente náuseas e está a ponto de vomitar de sua boca. Que situação espiritual triste dessa igreja. Eu penso que a nossa igreja hoje, moderna, é uma igreja que está muito longe e distante de ser agradável ao Senhor. Ao contrário, eu penso que está mais próximo deste modelo que tem provocado esta ânsia de vômito do Senhor. Porque nós vemos muita coisa modificada. A igreja se afastou da palavra de Deus. Ela deu lugar, ao invés dos ensinos da palavra de Deus, da lei do Senhor, daquilo que está na palavra de Deus, ela preferiu tradição humana, ensinamento de homens. A gente não percebe porque para nós tudo é uma bênção. Mas se você for examinar as coisas que a igreja pratica hoje, suas comemorações e tudo mais, perceba se elas têm fundamento mesmo bíblico ou foram ordenadas para que se fizesse na igreja. Nós temos hoje igrejas que têm calendário litúrgico. Isso é invencionice humana. Jesus nunca ordenou nada disso. E foram admitidas simplesmente porque os homens entenderam que era bom para a igreja relembrar em festividades estas coisas de modo que pudesse comunicar as verdades daquele evento. Acontece que nós só temos ordenado na palavra de Deus o dia do Senhor, onde a igreja se reúne para aprender da palavra de Deus e comemorar uma coisa só ordenada: a morte do Senhor até que ele venha, na Santa Ceia. Mas a gente está cheio de festividades e de coisas que a igreja faz,
que não foram ordenadas, você não encontra isso no Novo Testamento ordenado, mas que foram inventados pelos homens e veio a título de tradição, de coisas antigas para nós, e nós, assim, abraçamos aquilo. Mas não é só isso, né? Nós temos hoje até o evangelho modificado. Quer dizer, nós temos o evangelho que Jesus pregou, que está claro nas Escrituras, né? O evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo mesmo foi muito claro com relação à soberania de Deus na salvação. Ele mesmo disse, ninguém pode vir a mim se do Pai não lhe for isto concedido. Né? Ele diz, claro, que é o Pai quem revela o Evangelho e manifesta a graça nos seus eleitos. E Jesus falou claramente sobre isso. Se você fizer uma pesquisa nas Escrituras, você vai ver. Mas aí vem 1830, um indivíduo que mudou. Ele mudou em 1830, rapaz. Um indivíduo chamado Finney, que era para mim alguém... eu amava Finney. Um avivalista e tal. Aí fui descobrir, rapaz, que este homem rejeitou o Evangelho da Graça. Ele rejeitou o pecado original. Então, ele ensinava que nós não recebemos a herança pecaminosa de Adão, não. Nós nascemos e escolhemos pecar. Isso é uma heresia antiga, mas ele resolveu, isso tudo está numa publicação de uma teologia sistemática que ele publicou. Finney, Charles Finney. E você sabe que ele, então, começou a pregar o evangelho de forma metodológica. O que de menos eu posso falar do evangelho para facilitar as pessoas a virem para os bancos dos ansiosos? Eu vou tirar um bocado de coisa e deixar só as benesses, as coisas agradáveis, para ver se a pessoa se anima e vem para frente. E então se estabeleceu esse tipo de evangelho de 5 pontos, 4 leis espirituais, o quanto menos possível se precisa dizer. E é um evangelho água com açúcar, é um evangelho que não prega as implicações do que significa seguir a Cristo. O arrependimento, basta que você faça uma oraçãozinha. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Pronto. Isso é arrependimento. Não é. A Bíblia fala de uma tristeza segundo Deus, de convicção profunda de pecados, fala de odiar o pecado, sentir essa tristeza e receber de Deus esse quebrantamento, que às vezes demora dias, mas que a pessoa odeia o pecado, deixa o pecado. Então, hoje não, hoje é assim, você vem, levanta a mão, vai à frente, pronto, você está salvo, você levantou a mão, está salvo, e tal, e fica o evangelho por isso mesmo. Então, é um tipo de obra que as pessoas fazem, enchem as igrejas, principalmente agora com o advento do pragmatismo, que piorou ainda, porque o pragmatismo faz com que você invente fórmulas de agradar as pessoas para a igreja encher. E eu fico angustiado de ver que dentro da igreja presbiteriana nós temos esse tipo de pensamento, que é da igreja emergente, em que vale qualquer coisa para que as pessoas queiram vir. Perdeu-se a fé na pregação simples, mas fiel do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não há mais fervor, as pessoas não têm mais amor à palavra de Deus.
Não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para meditar, não tem tempo para nada, para estudar as Escrituras, conhecer mais da palavra de Deus. Tudo é tão relâmpago e tão imediato. Né? As pessoas reclamam se o sermão demora mais. Então, e o coração é frio, gelado. E há outros que partem para um outro ponto, eu diria assim, extremados, místico e sentimental, do evangelho, das coisas espirituais, da experiência, e nem dão valor à doutrina, um estudo sério, profundo das Escrituras. Então, eu vejo que a igreja de Laodiceia era assim, morna, uma igreja fria, uma igreja tipo farisaica, hipócrita, e que tinha ativismo, mas que Deus não considerava nenhuma obra. E a verdade é que não surtia efeito poderoso e transformador na vida das pessoas. Então, a gente hoje tem muitas igrejas, mas não há mudança nenhuma na vida da sociedade. A influência da igreja é mínima, é zero, é nada. Não diminui a violência, não diminui a corrupção, não diminui nada. A idolatria está aí, comendo solta. E 30% de evangélico, cadê? Entendeu? Ao contrário, as pessoas parecem que têm uma aversão aos evangélicos, né? Também por causa do mau testemunho dos evangélicos. A bancada evangélica, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque deveria ter muito maior influência profética, de testemunho, né? de correção, de vida justa, que a gente ouvisse notícias a respeito de procedimentos desta bancada que não é pequena. Mas não vemos nada. Então, a igreja de hoje é como a igreja de Laodiceia. Mas veja, aqui o Senhor diz, o problema dela era uma igreja orgulhosa, soberba, e que dizia, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa horrível. Veja, diz assim, estou rico e abastado. Isso era o refrão da cidade inteira. E os crentes também, achando bom, não é? Nessa convivência de amizade com o mundo e com a prosperidade. Acontece que eram, na verdade, aos olhos do Senhor, exatamente o contrário. E aí a gente lembra lá da igreja de Esmirna, que Jesus disse, eu sei que você é pobre, mas você é rica. Uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja que teve confisco dos seus bens, né, que perdeu, que não conseguia negociar, porque não abria mão, não participava daquelas festas e perdia negócios. Era uma igreja pobre, porém rica. Exatamente o contrário da igreja de Laodiceia, que se dizia rica, mas o Senhor disse, você é pobre, miserável. Então, o tema dessa carta é dizer àquela igreja que eles precisam ser renovados. Eles precisam experimentar o poder renovador, regenerador do Espírito Santo pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da sua obra na cruz e sua ressurreição.
precisava ser renovada no seu relacionamento com Cristo, sem fazer concessão com o mundo. E Cristo está se apresentando como alguém que é o primogênito da criação e o princípio, o primogênito dos mortos, como quem ressuscitou e que pode, de fato, vivificá-los, fortalecer-lhes a fé, para que se recuperem e vivam em plena comunhão com o Senhor, com um testemunho forte, vivo, glorioso, eficaz, pregando o simples evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e recriminando o pecado do mundo e principalmente a idolatria, sem participar de coisa alguma, disposto a perder o que fosse preciso perder. Então, o Senhor apresenta para eles que estão com esse problema um remédio, né? Eles estão com esta situação infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas veja que coisa maravilhosa. O Senhor, no verso 18, diz: aconselho-te que de mim, aconselho-te que de mim, aconselho-te que de mim. Isso é maravilhoso, porque Jesus se apresenta como ele mesmo sendo a solução para o problema da igreja. Eu vou apresentar um remédio para vocês. Vocês precisam vir a mim e comprar de mim o remédio que eu tenho para esta situação. Então, veja, o remédio para a igreja não é um sistema teológico de doutrina, o remédio para a igreja não é uma filosofia de vida, não é uma filosofia pragmática. O remédio para a igreja, na sua situação em que ela se encontra de ruína espiritual, de mornidão, de aridez, caminhando para a morte, é Cristo. E veja, ele vai dizer o que se pode comprar dele. Então, ele diz: aconselho-te que compre de mim ouro refinado. Talvez você pense, compre, mas a gente é de graça que a gente recebe. Esta é uma expressão já conhecida nas Escrituras que tem conotação espiritual. É uma compra espiritual, que é como uma troca que o Senhor propõe. Se você abrir Isaías 55, você vai ver essa proposta aqui nesses termos. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Cristo se apresenta como ele próprio um mercado, em que você pode ir lá e adquirir mercadorias santas, espirituais, que vão lhe curar. Os puritanos chamavam o dia do Senhor de o dia da feira da alma, ou do mercado da alma, onde você vai no dia do Senhor para a igreja para comprar, sem dinheiro, sem preço, todas as bênçãos que você necessita para a sua alma. Mercado da alma, feira da alma. E se encontrar com Cristo e, através dos meios de graça, receber dele todo o benefício necessário para o fortalecimento da alma. Pois bem, o Senhor Jesus aqui se apresenta como a solução e propondo que comprem
dele, esse mercado divino, glorioso, perfeito, o remédio. E qual é o remédio? Ele começa dizendo: ouro refinado. Eu pregava, eu vou fazendo as minhas correções, viu? Eu pregava e dizia: ouro deve ser a palavra de Deus, tal. Mas o Dica Bill aqui está me corrigindo, porque ele tem aquela mente da teologia bíblica, né? E outra coisa, contextual. Porque qual era o problema daquela igreja? O problema daquela igreja é que ela estava tendo problemas com a idolatria, com o mundo. Ela estava fazendo concessões e achava que era rica materialmente e até pensava que espiritualmente também estava tudo bem. E o Senhor disse: você está pobre, miserável. Né? E o ouro que você precisa é o ouro refinado, que significa a vida santa. Significa, na verdade, a purificação que eles não tiveram pela perseguição. E olha, é interessante que esse ouro é uma linguagem bíblica de alguém que tem vida purificada pelo fogo da provação. Nós temos alguns textos que mostram isso na palavra de Deus. Se você abrir em Jó no capítulo, eu vou ler aqui rapidinho, Jó, capítulo 23, versículo 10, a gente tem isto que mostra. Jó 23, 10, diz assim: mas ele sabe meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Isto é, o pecado que vocês estão me acusando não tem. Eu purificado e vai sair ouro dessa aprovação que eu estou tendo. Provérbios 27 também diz o seguinte. Provérbios 27 diz assim, versículo 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, há uma prova. Até mesmo o louvor é uma prova. Se você vai se purificar disso na sua humildade ou se você vai ser reprovado, né? É uma prova. Em Malaquias, capítulo 2, 3, também quero mostrar aqui esse texto. Malaquias, o profeta, último profeta, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Malaquias. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e com a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificar os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, está mostrando aqui que a purificação é para a santificação. E o Senhor Jesus disse: venham, compre de mim. Por quê? Porque Cristo
é que tem este ouro purificado. E ele é quem santifica pelo seu Espírito Santo, não é? Se nós lembrarmos de que na apresentação dele, lá o Senhor Jesus é apresentado no verso de número 13, no meio dos candeeiros, com veste estalar, viu um filho do homem, semelhante ao filho do homem, com veste estalar, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Cristo tinha uma cinta de ouro. E se você for lá para Êxodo 25, que fala da arca, que tinha ouro por fora, por dentro, todos os lados, aquilo é um símbolo de Cristo. Porque ele é puro, porque ele é Deus, porque ele é santo, ele tem o remédio. Venha comprar de mim o ouro purificado, isto é, a santificação que eu tenho para dar a vocês. Esta é a riqueza verdadeira que vocês deveriam se orgulhar e buscar, e não esta riqueza exterior que vocês têm. A igreja de Esmirna, como eu disse, era rica, sendo pobre. Mas os crentes ali de Laodiceia estavam vendendo a fé para se aproximar de um tal tipo de sincretismo religioso que era condenado pelo Senhor. Eu tenho muito medo disso que é chamado, e que ano passado, agora nem é tanto, mas ano passado a igreja namorou mesmo esta possibilidade não é sincretismo a palavra, todas as religiões juntas, que eu esqueci o nome. Ecumenismo. Ecumenismo, isso é uma desgraça, entendeu? Porque a igreja purificada e santa é separada. É isso que quer dizer santificação, é separar. Nesse sentido mesmo, de santificação, sem se contaminar, ter essa riqueza. Roupas brancas, compre de mim roupas brancas. Lembra também de Sardes, porque, veja, lá eles tinham as roupas que não eram contaminadas. 3:4 diz assim: lembra-te de que tens recebido e ouvido, guarde e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e tal. Aí, deixa mais para frente um pouco. Aqui, verso 4. 3, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, as roupas brancas, não contaminadas, de linho fino, é a justificação, né, que o Senhor promete para essa igreja. Mas tem uma ideia também interessante que é apresentada aqui com relação às roupas, que tem a ver com a questão da idolatria. Porque Deus faz essa conexão de roupa ou falta de roupa com a idolatria. Isso aqui é interessante isso. Vou começar com Ezequiel, capítulo 16, 36. Ezequiel 16, 36. Que diz assim: assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue dos teus filhos
a esses sacrificados. Então, tua nudez, se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os ídolos. Veja o outro texto, ainda Ezequiel 23, Ezequiel 23, 23, versículo 29 e 30. Diz assim: eles te trarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-ão ou descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. E essas coisas te farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Então, falta de roupa, compromisso com a idolatria. Isaías 20, versículo 4. Isaías 24. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Nádegas descobertas. Então, veja que há uma relação desse envolvimento idolátrico mundano da igreja com as vergonhas expostas. Mas o Senhor, então, promete: compre de mim estas roupas que vão cobrir a vergonha e vai fazer com que vocês parem com esta idolatria que expõe as vergonhas e quem vocês realmente são. Então, compre de mim. O verso 14 do capítulo 1 diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Aqui tem a ver com as vestes, porque eles usavam muito esta lã negra, ou os tecidos, né, da cidade de Laodiceia, e o Senhor então promete para eles uma vestidura branca que tem a ver com a sua pureza, com a pureza de Cristo, que são representadas na sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã. Então, é um contraste que o Senhor está fazendo com eles com relação a essa identificação com o mundo. Não, vem, compre de mim o que é puro, branco, a veste que é branca, para que vocês tenham intimidade comigo, comprometimento comigo e não com o mundo. Apocalipse 16, versículo de número 15, o Senhor faz esta promessa tão maravilhosa e tem a ver com a roupa que o Senhor dá. Né? 16, capítulo 16, versículo 15, diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Veja como é preciso, mostrando a necessidade de ir a Cristo para receber dele essa vestidura própria, para cobrir as vergonhas e fazer essa separação que é a santificação e a identidade com Cristo na sua pureza, que não tem nada a ver com o mundo. Então, o Senhor dá esta palavra séria com eles.
e diz que aconselhava que eles viessem, comprassem dele vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Bom, eu pregava, pensava assim, é o Espírito Santo. Deus vai dar o Espírito Santo, que é a ungir os olhos dele. Mas, na verdade, no contexto aqui, o Senhor está mostrando que eles não tinham discernimento espiritual. Nós conversamos sobre isso um pouquinho antes de começar, Miroca, de que falta discernimento. As pessoas estão expostas a qualquer doutrina, heresia, o que for, porque eles não têm esse discernimento espiritual. Então, eles têm problema na vista espiritual. E não têm discernimento. Aliás, se nós lembrarmos do que o Senhor Jesus diz a respeito dessa questão, especialmente da questão dos olhos, em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Se você quiser seguir aí, é João, capítulo 9, uma palavra que ele dá aqui, curou o cego de nascença, e tem uma palavra, um entrevero com os judeus, né? Eles dizem, e é assim que o Senhor diz para eles no verso 39 a 41, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Isso tem que ser compreendido espiritualmente. Eles tinham vista boa, mas eram cegos espiritualmente. E precisavam, sim, do colírio de Deus. Né? Vocês precisam comprar de mim, disse o Senhor Jesus, esse colírio para os olhos espirituais, para ter discernimento e ver espiritualmente, perceber espiritualmente. Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra Satanás, poder das trevas. Às vezes a gente age como o homem do mundo, porque não tem discernimento, aí revida coisas, fica com raiva, ódio de pessoas e tal, trata da coisa carnalmente, mas quando você tem o discernimento, você sabe a sua luta é espiritual, é Satanás que está por detrás. Ele está armando para a sua derrota, porque você caia, para que você envergonhe o nome de Cristo e o Evangelho. Então, você precisa do colírio que Cristo está vendendo, de graça, sem dinheiro, sem preço, no seu santo mercado. Ele concede a você esse discernimento, certamente pelo Espírito Santo, né? Que ele tem essa medida, e que é ele quem dá. E então você vai ter esse discernimento associado com a sua palavra. Você vai ver claramente, né? Você vai ter uma outra visão. Eu lembro de um puritano que dizia assim, orava assim, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Eu acho tão bonito isso. Grava a eternidade nos meus olhos. Quer dizer, eu não quero ficar vendo as coisas que são passageiras dessa terra, desse mundo, me distraindo e ficar assim ocupado e só com os olhos daqui. Grava a eternidade nos meus olhos para que eu possa ver espiritualmente e ter na minha visão o céu.
mais do que a terra, né? Olhando para as coisas que não se veem, que as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Mas se o Senhor gravar a eternidade nos nossos olhos, nós vamos ver, né, o céu. Vamos ter esse colírio santo e maravilhoso, né? A escola de medicina, de oftalmologia, podia ter sua importância, mas não tem nada a ver com o colírio santo, glorioso, que Cristo tem para curar a cegueira espiritual. Abrir os nossos olhos espiritualmente, nos dar discernimento. E quem está convidando como remédio para conceder isso é aquele que tem olhos como chama de fogo. Discernimento, que perscruta os corações, os caminhos de cada coração. Ele perscruta com seus olhos como chama de fogo. Ele sabe como curar seus olhos, abri-los espiritualmente, imprimir a eternidade, fazer com que você tenha discernimento, veja espiritualmente, muito mais. Então veja uma igreja que era carnal, via só as coisas daqui, mas o Senhor promete a ela uma cura maravilhosa, né? Com esses 3 remédios. Agora, claro, o último remédio está aqui no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Fico maravilhado com a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Uma igreja assim, tão impura, tão carnal, não é? Era para o Senhor, quero nada com esse juízo, mas ele diz, não, eu repreendo, disciplino, quantos amo. Então, quer dizer que ele amava. Havia, de fato, naquela igreja, eleitos verdadeiros, amados do Senhor, crentes que estavam enganados, que estavam contaminados, que estavam com uma vida carnal e precisavam de serem renovados e regenerados. E ele promete, ele diz, seja zeloso e arrepende-te. E arrepende-te. Que palavra doce, de oportunidade. Não é? Essa é a palavra que temos que pregar. Alto e bom som. A nossa igreja hoje, para mim, o que a igreja mais precisa hoje é arrepender-se. Precisa saber o que é verdadeiro arrependimento que Deus dá, o que é se quebrantar, botar a boca no pó, chorar seus pecados. Nós não sabemos o que é isso. Os puritanos falavam de um agonizar em arrependimento que nossa igreja moderna não conhece, não sabe o que é. John Bunyan agonizou, 18 meses em arrependimento. Cada dia chorando com pecados que eram trazidos à sua mente pelo Espírito Santo. Mas nós somos apressados. Não. Eu me lembro de uma história que eu li de uma missionária, Joy Dawson, o nome dela, Joy Dawson. Ela estava evangelizando uma moça que teve uma vida devassa, muito ruim. E elas foram fazer um piquenique, botaram as coisas assim na grama, ela abriu a Bíblia, começou a fazer um devocional, discipulado, né, com ela. E aconteceu que essa moça caiu num pranto, num choro convulsivo. Chegou a assustar a missionária. E ela, mas que é isso? Porque calma, olha, Jesus perdoa, já, olha, ele já levou seus pecados, não fique assim, não fique assim. Ela então, de repente, parou, porque veio à mente dela, como se o Senhor estivesse falando à mente dela.
dizendo, não faça isso. Deixa ela chorar. Sou eu que estou fazendo isso. Mas nós não somos apressados. Nós queremos logo que a pessoa... Esse período de tristeza, segundo Deus, nós não conhecemos. Agonizar em arrependimento, não conhecemos. E ficamos assim incomodados com pessoas que estão quebrantadas e chorando. Tem que chorar, deixa chorar. É um quebrantamento que a igreja precisa. Arrepende-te. Aí o verso 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Este é um verso que, infelizmente, tem sido muito mal interpretado. O contexto dele é Cristo fora da igreja, porque não tinha Cristo em nada, não tinha Cristo no sermão, não tinha Cristo verdadeiramente no louvor, no canto, não havia nada, Cristo estava de fora, batendo, pá, pá, pá. Eu lembro de um japonesinho pregando, um homem de Deus, quando eu era ainda adolescente, na igreja da Penha, aqui, lá em São Paulo. Ele, Cristo está batendo janela, quer entrar, janela da igreja, quer entrar. E é exatamente isso. Cristo batendo, querendo entrar para operar todas essas coisas e ter esta íntima comunhão com a igreja. Isso está bem com o que eu já preguei aqui sobre Cantares, vocês se lembram? E quando eu preguei aqui sobre Cantares, quem estava aqui que eu preguei sobre Cantares, deve se lembrar que eu usei o capítulo 5 de Cantares, que o Senhor queria ter essa comunhão com a igreja e foi bater a porta da casa da sua noiva lá, né? Aí diz assim, eu já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi minha mirra com a especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ele está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Isso mostra ele batendo a porta da sua amada igreja para ter comunhão com ela. E o fato dele estar com a cabeça cheia de orvalho, gotas da noite, é que ele bateu demoradamente, a ponto de encharcar o cabelo dos orvalhos da noite. Isso é para mostrar que demoradamente ele bate, e ele está batendo. Ele está batendo agora, ainda hoje. Porque quer ter esta íntima comunhão e ter esta ceia maravilhosa com a sua igreja. Então, se a gente pensar que é esse o sentimento do nosso amado Salvador para com sua igreja, tão comprometida e mundana como nós vemos hoje, e nós que somos servos do Senhor, e estamos estudando a sua palavra e vendo que é isso que ele diz às igrejas, não podemos ficar quietos, parados. Temos que pregar isso e dizer à igreja, está tudo errado. Nós temos que voltar ao princípio de tudo. Nós temos que buscar que o Senhor nos cure, e está nele a cura. Temos que comprar nele ouro refinado, isto é,
santificação, justificação, separação do mundo. E mesmo que isso, pelo contrário, a provação e a perseguição vai ajudar a refinar mais ainda este ouro. Temos que pregar à igreja e dizer: ele tem a vestimenta branca, pura dele, que ele dá, que cobre as vergonhas. Pare com a idolatria. Pare de idolatrar o mundo. Pare. O que é a sua idolatria? Qual é o ídolo do seu coração? Pare, pare. Porque ao se comprometer com o mundo, não é Cristo que é apresentado por sua instrumentalidade, são as suas vergonhas que envergonham a Cristo, que compromete o testemunho. E, por último, o lírio santo, discernimento que o Espírito Santo dá e concede para que você veja e comece a ver espiritualmente. E andes vendo e discernindo as coisas espirituais, ande no Espírito, glorifique a Deus. Abra a porta e tenha comunhão. Ceie com Ele, é o que Ele mais quer. Pela oração, pelos meios de graça, pela Santa Ceia, com toda sinceridade, alimentando-se de Cristo. Cear com Ele é ter íntima comunhão com Cristo. É isso que é. E por último, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é sentar no trono? Quer dizer, nós vamos herdar o que Cristo herdar. Mas como é que eu vou sentar no trono com Cristo para governar as nações? Na verdade, a palavra de Deus fala mesmo. O Senhor Jesus, ele tem uma palavra nesse sentido, em Lucas, no capítulo 22. Eu já vou encerrar, só por favor, tenha paciência só neste final, porque ele é muito importante. Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 28 e 30. 22, 28, 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Como é sentar no trono e julgar as 12 tribos de Israel? Bom, eu creio que deve sim ter nesse texto uma promessa futura que nós nem sabemos o que significa. Trono significa autoridade, ter autoridade. E como será esse reino visível de Cristo, chamado Novo Céus e Nova Terra, e as circunstâncias que nós vamos ter e participação com Ele, governando sobre tudo. Mas eu creio que este verso está falando do reino de Cristo agora. E que nós temos autoridade como pregadores, ministros, como igreja do Senhor, espiritualmente, sobre as nações. Isso tem a ver com o nosso testemunho missionário de pregação da palavra de Deus. Lembra 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala que o Senhor nos fez reino e sacerdotes, né? Povo de propriedade exclusiva dele, para anunciar. Né? Então, como reis e sacerdotes, juntamente com Cristo, ele nos colocou sobre tronos, isto é, sobre autoridade,
para, em nome dele, pregarmos o evangelho e julgar as pessoas com o evangelho. As pessoas são julgadas com o evangelho, né? Ou elas recebem e serão salvas pela graça, ou são julgadas pela rejeição. Então, o evangelho será anunciado com toda a autoridade por nós. Deus nos concedeu sentar no trono com ele e reinar, pregando a palavra de Deus com autoridade. A gente nem imagina, né, como é que a palavra de Deus sai da nossa boca quando pregamos com fidelidade, com a autoridade que Deus nos deu e o que ela opera e faz, né, na vida daqueles que vão receber, tanto os eleitos para a salvação deles, como os rejeitados e ordenados para a perdição por causa dos seus pecados. E pior de tudo, eu estava vendo o Dr. Joel Bick pregando sobre esse texto. Ele fala que o pior de tudo é quando é pregado a palavra de Deus na igreja e há aqueles que ouvem e rejeitam e desprezam a palavra de Deus. Aí ele cita um puritano, Thomas Brooks, e diz assim, que esse puritano disse assim: há o inferno do inferno. Há o inferno e o coração do inferno. Para o coração do inferno irão todos aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram. E o puritano ainda diz: há a superfície do inferno e o profundo do inferno. O profundo do inferno para todos aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram. A superfície para aqueles que não ouviram. Então, sem dúvida, um agravante sério ouvir a palavra de Deus e não acolhê-la com fé e amor no nosso coração. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Não, que o Senhor tenha misericórdia da igreja de Laodiceia, da qual está diante dos nossos olhos. Fazemos parte. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós e a tua palavra. Que o Senhor opere aquilo que o Senhor tem designado para ela. E que sejas glorificado, Senhor Deus, no fato dela não voltar vazia, mas operar o que o Senhor tem designado. Para a tua glória. Para o bem da tua noiva, tua igreja, aquela que tu amas. E queres, ó Deus, vê-la pura, adornada, vestida de linho, finíssimo, purificada como ouro, com os olhos curados espiritualmente. E, sobretudo, Senhor, abrindo a porta para acolher o Senhor e ter comunhão e ceiar contigo. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos. Nós clamamos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.